The health care law hasn't taken effect yet. TARP was signed into law by George W. Bush. Name me the freedoms that you had the day before President Obama was sworn in that you don't have today. What is someone supposed to do with a bleeding Mexican? What state, what city, what county in this country is in danger of falling under Sharia law? Tea Party candidate Alan West. Tea Party candidate Michelle Bachmann. Tea Party candidate Tom Gray. Tim Griffin. Sean Duffy. Jeff Duncan. No, ma'am. Teen pregnancy rose over that period. The largest demographic of Americans living in poverty are children. Abolishing the minimum wage would create jobs. You know what else would? Slavery. The public school system has failed you, as did 3 of your college professors. It's going to come down, as it always does, to who shows up. É uma série sobre o universo do jornalismo na televisão, né? Ela traz os bastidores do jornalismo junto com a visão política, tanto da emissora, até mais interesse político da emissora do que visão política, também dos personagens, e uma parte romanceada para que o público tenha interesse em acompanhar a vida daquelas pessoas. E de bandeja também todo o contexto político que ela narra, né? Que são, na verdade, ela traz vários momentos, nem só de política, né? Mas da cultura americana principalmente, do dia a dia, os fatos que se destacaram no jornalismo de lá. O Aaron Sorkin, que é o roteirista da série, o criador, né? Ele tem um jeito de criar personagens multifacetados que é muito interessante, assim. Todo mundo tem um ponto positivo e um ponto negativo, e eu acho muito difícil escolher um personagem, ele é o melhor. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldade de trabalhar, todo mundo tem dificuldade de se expressar em algum ponto do dia a dia deles. E eu acho que o mais bacana de assistir é que a gente sempre tem a sensação de que sabe mais do que eles, né? Porque a série ela tá no tempo passado. Então acontecem umas coisas que eles nem sabem o que é, nem como vai se desdobrar, mas a gente já tem noção do que vai dar aquele fato político. Por exemplo, a morte do Bin Laden, aquele incidente também do Golfo com o vazamento de petróleo e outros casos mais. Heads up! What's going on? All hands, there's been a shooting in Tucson and a Congresswoman, Gabrielle Giffords, been shot in the head. Give me our Tucson affiliate. Charlie Skinner, New York, controls breaking in 15 minutes. Tess, I'm giving you a phone number. Os personagens que mais me chamam a atenção dentro da série é exatamente os personagens que não aparecem enquanto o programa está ao vivo durante a série. Então, a equipe de produção, o perfil dela é muito jovem e eles são muito astutos, muito versáteis, muito prontos para uma realidade que a gente vive. Então, assim, a gente na série vê temas muito delicados onde os jovens profissionais eles conseguem dar conta do recado, seja na apuração de um crime internacional, seja num crime ambiental ou até mesmo num crime político, todos eles conseguem alguma informação. E aqui no Brasil, isso é muito, muito, muito raro de acontecer. Então, para você ter boas fontes, você precisa ser um profissional respeitável, conhecido, e para você ser isso, você precisa de tempo, você precisa de experiência, você precisa tomar chuva e cobrir enchente, tapar buraco, enfim, ver coisas menores para você ir conhecendo essas pessoas que um dia podem te dar munição para você conseguir furos maiores, né, grandes furos. Ter uma necessidade meio visceral de dar coisas na frente dos outros veículos. Assim, a busca pelo furo, seja em que assunto que você esteja cobrindo. A gente ouve muito falar desde a faculdade, que jornalista é 24 horas por dia. Sim, lamento, mas assim, é uma coisa de você estar o tempo inteiro olhando e isso rende matéria, isso rende pauta, isso rende...
e ter uma postura agressiva, assim, de falar, meu, eu quero fazer matérias que sejam importantes. Mr. Wexler, I'd like to talk about Senator DeMint's recent statements about gay marriage. He said it shouldn't be legal because of the diseases prevalent in the homosexual population. Am I mischaracterizing that? No, sir, you're not. By diseases, Senator DeMint is referring to HIV and AIDS. Exactly, sir. Normal, God-fearing, heterosexual couples don't spread those kind of diseases. 18,000. As a matter of fact, the rate of contraction of HIV among gay couples is now lower than it is among heterosexual couples. 18,000, not if you copy. Well, if you're talking about Africa, I'd have to see the statistics for myself. They're in a packet right in front of you. But let me ask you something. Do you believe that the American soldiers who fought in World War I were good, moral people? I'm sure they were, and God bless them. I don't think he did bless them, because 18,000 U.S. troops were sidelined by VD during that war. Well, that sounds a little high to be believed. Did you pull those numbers out of I'm sorry, that number was wrong. That's what I thought. It was 18,000 every day. A questão da forma da série, ela tem, na minha opinião, duas coisas que são bem ficcionais, num certo sentido. Uma são os diálogos. Ninguém consegue ser tão esperto e tão inteligente o tempo todo quanto os personagens da série. Isso tem muito a ver com o estilo do Aaron Sorkin, que é o roteirista, que ele é muito inteligente e ele faz personagens que o tempo todo tem grandes sacadas. Por isso que você assiste a série e acha aquilo sensacional. Aliás, você tem que assistir a série prestando muita atenção, porque o roteiro é tão bem amarrado, é tão rápido, é tudo tão rápido que se você perder um diálogo, você pode perder lá na frente. Então isso é uma coisa que eu acho que é ficcional e tem a ver com a forma. Agora, tirando a questão da forma, eu acho que a questão do conteúdo era muito realista, sim. No sentido, como eu falei, que apresenta personagens que parecem muito com os jornalistas que eu vejo em todas as redações. São jornalistas idealistas, são jornalistas que vão atrás de informação, são jornalistas que erram às vezes pela vontade de dar um furo de reportagem, não por má intenção, mas pela ânsia, né? Pela ânsia de dar o furo, pela vontade de dar o furo. São jornalistas que competem um com o outro para ver quem consegue dar o maior furo, quem consegue fazer a melhor reportagem, que é uma competição saudável que você vê nas redações. É que na TV a autoria é absolutamente coletiva. Assim, para uma matéria ir para o ar, você envolve pelo menos 10 pessoas, por menos. Fora a equipe que põe no ar a TV. Mas assim, você tem desde a pessoa que pensa num processo, uma matéria pautada. Tem o pauteiro que pensou a matéria no dia anterior. Aí, quando a equipe vai para a rua, você tem o repórter, o cinegrafista, que estão envolvidos diretamente, e você pode dizer que o motorista e o assistente também estão. Então, aí já tem 5, né? Aí você volta para a rua, volta da rua para a redação, você vai ter o editor de texto, o editor de imagem, e aí você vai ter o editor que aprova a matéria para ela ir pro ar. Eu acho que a série The Newsroom, ela tem uma visão muito romântica, embora hardcore, sobre o que é ser jornalista. Obviamente, assistindo a série, qualquer jornalista falaria, né? Poxa, eu gostaria de fazer parte dessa equipe. Eu acho que ele fez um jornalismo um pouco poético na série, né? Está bem longe da realidade da gente. É um pouco o jornalismo aspiracional, talvez. Não acredito que seja o que acontece na vida real. O Aaron Sorkin, ele conseguiu sim captar a essência do que é o jornalismo, de como funcionam as redações. Eu volto a insistir que acho que é uma série bastante realista. Ponto de vista de colocar fatos reais, que é uma das grandes sacadas da série, eu acho isso maravilhoso. Claro que seria impossível dar tudo tão certo como dá para eles, né? Só você sabendo os fatos antes que pode acontecer, que as coisas podem acontecer do jeito que elas acontecem na série. Good evening, I'm Will McAvoy. Breaking news tonight, what could be the biggest disaster to hit the Gulf of Mexico since Hurricane Katrina and the biggest environmental catastrophe to stain our shores since the crash of the Exxon Valdez. Para a gente trabalhar o jornalismo de uma forma que seja crédula, você precisa ter elementos reais. E sim, foi importante ele colocar fatos reais dentro de uma série de ficção. Porque se você inventa os fatos, assim como o cenário da série é inventivo, você não atrai a população, ou melhor, não atrai a audiência que não viva do jornalismo. Então, assim, vendo de uma forma bem fria, eu não vejo a série The Newsroom ser tão interessante para quem não é jornalista.
And what does winning look like to you? Reclaiming the fourth estate. Reclaiming journalism as an honorable profession. A nightly newscast that informs a debate worthy of a great. Ela, para mim, é um modelo de profissional sério, imparcial, inteligente, comprometido e disposta a fazer um bom jornalismo. Então, ela é o tipo de profissional que deveria chefiar todas as reportagens. E ela é o personagem que eu gostaria de ser na vida real. This is a new show and there are new rules. 1. Is this information we need in the voting booth? 2. Is this the best possible form of the argument? And 3. Is the story in historical context? Eu acho que ela tem a figura completa de uma produtora de telejornal, de televisão. Ela parece muito com algumas pessoas que eu já trabalhei, acho que até por isso ela é um pouco mais real que os outros personagens. Usually it takes decades, even centuries, for us to see the world change, but in the Middle East, the world has changed in 7 weeks. Como todo profissional, como todo ser humano, o Will McAvoy tem as suas falhas, mas o que a gente vê é que ele tem um belo background, embora não tenha o emocional muito bem estruturado, ele tem um belo background, ele tem um suporte dentro da redação que é ideal para qualquer líder, mas eu acho que aquilo que ele exerce é próximo daquilo que a gente poderia ter com mais frequência, e nós não temos aqui no Brasil. Então, se eu falar que o Will é um jornalista perfeito, ele não é, ele tem problemas, ele tem problema de atitude, ele tem problema de raiva, sabe? Ele passa por inúmeras dificuldades que atrapalham a relação dele com a equipe dele e com os empregadores dele. Sometimes something happens in an instant that's so astonishing you just shut down. Of course, that's understood. That doesn't fucking happen to me! O Will, eu acho ele muito mandão. É muito forte a opinião dele no programa, acho que todo mundo respeita até por demais, acho que falta ali gente que tenha culhão para quebrar um pouco o que ele diz. Na maioria das vezes ele está sempre correto também, né? Ele é muito o herói da série, ele é muito o jornalista correto, que mostra, teoricamente, o lado certo do fato, né? Ele tenta sempre dar a opinião de como aquilo deveria ter sido feito da maneira correta. From this moment on, we'll be deciding what goes on our air and how it's presented to you based on the simple truth that nothing is more important to a democracy than a well-informed electorate. We'll endeavor to put information in a broader context because we know that very little news is born at the moment it comes across our wire. We'll be the champion of facts and the mortal enemy of innuendo, speculation, hyperbole, and nonsense. We're not waiters in a restaurant serving you the stories you asked for just the way you like them prepared, nor are we computers dispensing only the facts because news is only useful in the context of humanity. I'll make no effort to subdue my personal opinions. I will make every effort to expose you to informed opinions that are different from my own. Who are we to make these decisions? We're the media elite. We'll be back after this. Eu acho que tem uma coisa que é muito importante hoje, que é uma questão da transparência dos telejornais, dos jornais de uma maneira geral, do jornalismo de uma maneira geral. Eu acho que isso cada vez mais é importante no jornalismo. E se você olhar, os principais jornais, tanto no exterior como no Brasil, os principais redes de comunicação, eles têm princípios editoriais. Todo leitor, ele quer saber o que o jornal, o que ele assina, o que o telejornal que ele assiste pensa e até onde ele vai para obter uma informação. I want to go on record saying we should open with the spill. Done. We'll open with the spill? No, but you're on record saying you think we should. The spill's all anyone's talking Because about. we're the ones telling them to. We're still reporting on it, just not at the top. I'm looking at film of an oil rig sinking into the ocean. That's pretty good television. We don't do good television, we do the news. Eu acho que o jornalismo dos Estados Unidos hoje, ele é muito diferente do jornalismo que a gente tem aqui no Brasil. O jornalismo dos Estados Unidos, eles procuram sempre tirar o máximo que eles puderem da fonte. Se eles vão queimar aquela fonte ou não, eles não se preocupam com isso, eles precisam dar informação naquele momento e depois eles se preocupam com as consequências. Aqui no Brasil é muito diferente. Aqui no Brasil a gente tem a Globo, que é uma emissora
muito maior do que o SBT, eles têm mais poder, claramente, e eles têm o controle da mídia. E isso é muito preocupante, porque nos Estados Unidos isso não existe, o controle da mídia não existe. Então todo mundo pode dar sua opinião, você pode ligar em qualquer canal que você quiser e descobrir o que aquele jornalista tem a dizer sobre aquele assunto e mudar para o próximo canal e a outra pessoa está falando uma coisa completamente diferente daquele mesmo assunto. Um telejornal americano tem a audiência que os 4 principais telejornais brasileiros dão. Hoje em dia, lá nos Estados Unidos, um dos mais caros comerciais, espaços para comercial de TV é no Super Bowl, que é um evento esportivo. Aqui no Brasil é no Jornal Nacional. Primeiro você tem que fazer um produto audiovisual que a pessoa queira ver. E aí, querendo ver aquilo, você tem que fazer a pessoa ficar lá. Então você tem uma briga não é só pela informação, é a briga pela atenção. A televisão é um negócio. Então assim, televisão é um produto, é um grande produto midiático e muito publicitário. É disso que a televisão sobrevive. Então se você coloca um jornalismo opinativo que não dá o retorno em números que a televisão precisa, você pode ter certeza que ele vai ser um produto totalmente perecível, que tem o tempo de vida dele contado. Isso na realidade do Brasil. Lá fora é outra história. Advertiser-supported television, you know that, right? I'd rather do a good show for 100 people than a bad one for 1 million, if that's what you're saying. And where does it say that a good news show can't be popular? Nielsen ratings. We're going to do a good news show and make it popular at the same time. That is impossible. Between your brains, charm, looks and affability, and my refusal to live in reality. It's impossible, man. The social scientists have concluded that the country is more polarized than at any time since the Civil War. The Civil War. Yes, people choose the news they want now, but we people choose the facts they want now. Então, esse é o problema. As pessoas não buscam pela informação que elas querem ouvir. Elas ouvem a informação que tem disponível, entendeu? E isso é um hábito, um costume brasileiro que precisa mudar. People will want the news if you give it to them with integrity. Not everybody, not even a lot of people. 5%. And 5% more of anything is what makes the difference in this country. So we can do better. Do you consider yourself a Democrat, a Republican, or an independent? I consider myself a New York Jets fan, Stephen. Since it's been brought up, you've almost religiously avoided stating or even implying a political allegiance. Is that because, as a news anchor, you feel the integrity of your broadcast would be compromised? That sounds like a good answer. I'll take it. O jornalismo brasileiro, ele tem uma tendência a ser apartidário, tanto no papel quanto na televisão. Os jornalistas podem ter opinião, os jornais podem ter opinião, mas no Brasil pega mal se um jornal ou um jornalista apoia um partido político. Ele diz, eu sou do partido tal, né? Isso não acontece no Brasil, não, a meu ver, por causa de uma tradição em que no passado os jornais brasileiros pertenciam a partidos políticos ou eram jornais, a maior parte dos jornais brasileiros eram financiados pelo poder público, né? E a partir dos anos 70, 80, quando o jornalismo se profissionaliza e os jornalistas brasileiros, os jornais brasileiros, eles não precisam viver do dinheiro dos anúncios estatais, passa a ser um valor se apartidário. E os jornais brasileiros hoje eles são todos apartidários. Vai ser muito raro você achar um jornal, mesmo em editorial, apoiar um candidato. O Will McAvoy tem uma coisa muito interessante, que ele diz, eu sou republicano e tudo que eu falar aqui vai ser a partir do ideal do meu partido, que é o Partido Republicano. Isso é uma coisa que eu não vejo acontecendo no Brasil. Quando você se posiciona partidariamente dentro da sua profissão como jornalista, você já comprou a briga pela metade, assim, com metade da população. Então, quais são os riscos que você tem nisso? Ter um veículo voltado somente para um nicho da população que pense como você. Você tem que ser honesto com o espectador para saber o que ele... apresentar o que ele vai ver ali, entendeu? Você não pode forçar uma informação dizendo, essa é uma informação imparcial e na verdade ela não é. Infelizmente os veículos eles ainda estão muito presos e eles ainda dependem muito do cenário político. Quer queira ou não, o governo é um dos maiores anunciantes dos veículos de informação, do jornal, da revista, dos sites eu não sei, mas das televisões. Então tem muita grana pública que entra nos veículos de informação. Você comprar uma briga
com um dos lados da história, isso pode te favorecer em algum momento, isso pode te prejudicar em algum momento. Falando da realidade do Brasil. Lá fora, eu vejo isso como ou melhor, de uma forma geral, eu vejo o posicionamento do Will e do programa como uma forma ideal, mas realidade brasileira, eu não vejo isso acontecendo nos próximos 10 anos. Eu acho que deveria acontecer, porque quando você assiste um telejornal brasileiro, no formato que a gente tem hoje em dia, ele deveria ser imparcial. A gente aprende no jornalismo, na faculdade, que a imparcialidade vem acima de tudo, que a gente tem que ter ética, que a gente tem que ouvir todas as fontes antes de tirar uma conclusão, e isso não é o que acontece hoje em dia. O que acontece hoje em dia é que a entidade tem um caminho político a seguir, a acompanhar, e a gente não tem essa imparcialidade que a gente precisa. Esse descolamento do que pensa o âncora da televisão é uma coisa que no Brasil não dá para fazer. Assim, o âncora, querendo ou não, quando alguém dá uma opinião na televisão, está dentro do espaço do jornalismo e dá essa opinião, você está carregando a emissora junto. O que eu vejo é que as pessoas não conseguem separar a opinião do apresentador da do jornal e da emissora. É muito complicado isso aqui no Brasil, porque a gente ainda tem a entidade acima das pessoas. Então, você sabe quem é o William Bonner porque ele está ali há muito tempo. Mas, na verdade, ele não é o William Bonner, ele é o Jornal Nacional, entendeu? Ele produz, ele escreve, ele apresenta, ele é a pessoa por trás de tudo aquilo que a gente está vendo ali na TV. Please don't go rogue. Did she just put me back? Your company had this incident rated at level 4, then adjusted to level 5. How confident are you that that'll be the highest level we see? At least we're back to English. At this point, we see no reason that level will need future escalation. Well, that's simply not what Mr. Tanaka told me on the phone earlier today. No. When I spoke with him earlier, he said there's enough evidence to raise a level to 7. Go back to Japanese. And now he's not saying it, so I am. Oh my God! So there it is. The Fukushima nuclear power plant is saying that the level 4 radiation leak that was raised to level 5 has a chance of being raised to level 7, which is the difference between life and gruesome death. A personagem da Olivia Munn, quando ela relata um furo jornalístico e ela relata a fonte dela. Infelizmente existem profissionais aqui no Brasil que são iguais a ela, que pela afobação do momento acabam se posicionando de uma forma equivocada. É uma questão difícil, porque ela deveria ter sofrido mais as consequências. Ela deveria ter sido mais punida, porque ela quebrou o sigilo de um off, entendeu? A gente não vive num país muito bem estruturado e um país seguro a ponto de proteger as pessoas que realmente estejam dispostas a opinar e a deflagrar coisas ruins que sejam de interesse da população. A gente tem exemplos de jornalistas, até mesmo da área impressa, que sofreram ameaças de morte por grandes grupos de controle do governo e que, enfim, o veículo não teve condições de sustentar a proteção desse jornalista e, em vez de manter o profissional, acabou demitindo. Então, essa é a realidade brasileira. A gente não tem uma situação igual o Will McAvoy, que tem um segurança tiracolo por conta das opiniões dele. Sir, please, let's just take a breath. I'm breathing fine. Zone Seal 2000. Your company was hired to provide Zone Seal 2000 and SCR 100, a synthetic cement-like substance meant to seal off the well. Yes or no? Yes, we were, but now you're saying that our product is... Now I'm asking if your company did tests on the substance before installing it at the base of Deepwater Horizon. We do exhaustive tests on everything we manufacture. Do you have the results of these exhaustive tests done on Zone Seal 2000? Now you're being unnecessarily flippant. Look, I am not some college student you can shout at. I'm not going to commercial till he answers your question. Eu acho que em toda entrevista você tem que apertar o entrevistado, né? A gente brinca nas entrevistas que a gente faz na época que sempre tem que ser um pinga-fogo. Mesmo que você pense aquilo que o teu entrevistado pense, quando você é jornalista e quando você vai entrevistar o cara, você tem que se colocar no lado oposto. Você tem que fazer perguntas que provoquem o cara para que ele possa se sair bem nas respostas. Você não tem que fazer que nem um levantador de voleibol que você levanta a bola para o cara bater. Isso é mau jornalismo. Newsroom é uma série inspiradora, sim, porque você vê um modelo estrutural muito positivo, muito utópico para aquilo que a gente tem hoje aqui no Brasil.
Mas eu acho que o tipo de mudança dentro do modelo atual, ela não tem que partir somente do jornalista, né? Tem que partir da empresa. E o que a gente vê em The Newsroom é que parte da cúpula mudou, né? Parte da cúpula que rege a empresa mudou. Então a gente por mais que a dona da emissora não seja muito favorável ao modelo de jornalismo que tem ali, existe uma pessoa disposta a brigar com o próprio patrão para sustentar um produto bacana no ar, por mais que ele não dê a audiência estrondosa que ele costumava dar. Eu não vejo isso aqui no Brasil. Não vejo. E não falo que a série The Newsroom me torne um profissional melhor ou mais ambicioso, mas me torna uma pessoa um pouco mais sonhadora, de que um dia, quem sabe, eu possa viver essa realidade que eu vejo na televisão. Eu acho que The Newsroom é uma série boa, foi uma das maiores estreias da HBO, então mostra o interesse do público por um tema como esse. Eu acho totalmente válido ter na televisão. Infelizmente, eu acho que o público ainda não está preparado para acompanhar algo tão denso. E acho até um pouco incrível que a série tenha chegado aí essa terceira e última temporada que logo estreia. Mas acho bacana, acho que a televisão precisa de coisas mais parecidas com The Newsroom.